Estamos no ar novamente, pessoal. É um prazer tê-los aqui novamente com a gente. E hoje, uma honra, recebemos o nosso professor de finanças, Fernando Amaral, da UFRN e da FGV. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos para seguir o nosso canal, deixar aquele like no YouTube, e você que está seguindo no Spotify, também aproveitar para seguir o nosso canal também no Spotify, né? Assim, não sei se é assim que se fala, mas para todas essas plataformas entenderem que o conteúdo que nós estamos entregando é importante para você. Tá todo blogueiro ele, você viu, Fernando? Rapaz, gostei, viu? A gente vai aprendendo, a gente vai Rapaz, melhorando, não é mesmo? rapaz. Então, para a gente começar, Fernando, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente um pouquinho aqui para nós. Meu querido, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Achei a casa de vocês maravilhosa. Realmente, o investidor potiguar, ele tem aí uma excelente opção para estar alocando seus recursos, alocando os seus sonhos, para poder ter uma aposentadoria mais saudável, ter um patrimônio, assim, crescer seu patrimônio, né? Gostei bastante da infraestrutura e do corpo técnico que vocês têm aqui para poder proporcionar, né, esses momentos, né, de vislumbre que as pessoas têm que ter obrigatoriamente com o crescimento do seu próprio patrimônio, né? Meu nome é Fernando Amaral, sou professor de finanças, atuo em finanças corporativas já há 26 anos, passagem por duas multinacionais, e na área de mercado financeiro eu sou, além de professor, né, também sou investidor. Boa parte do meu patrimônio pessoal, ele vem de mercado financeiro, né? A gente ganha salário, a gente consegue mal pagar as contas, mas com o mercado financeiro realmente a gente prospera, né? Então foi assim que eu entendi isso lá atrás e me proporcionou uma melhoria de qualidade de vida. Então hoje realmente saber investir não é um hobby, não é um passatempo, né? Muito pelo contrário, é uma obrigação que você tem que ter com você mesmo, né? Você que Perfeito. tem as suas pretensões, né, de vida material confortável, e você precisa ter esse conhecimento financeiro, porque senão você fica na corrida de rato, né? Acorda, trabalha, Exato. paga a conta e você não sai do canto, né? Tem uma coisa, Fernando, que eu gosto de falar muito quando eu tô conversando com o pessoal, me tirando alguma palestra, que eu falo que dinheiro é vida, né? E antes que as pessoas julguem, eu falo, calma, antes que vocês me julguem errado aqui, por que dinheiro é vida? Porque pra gente poder ganhar dinheiro, a gente, em tese, precisa trabalhar, né? E aí, trabalho o quê? É você trocar o seu tempo por dinheiro. Isso. Então, por que não cuidar da sua vida, que é o seu dinheiro, né? Então, as pessoas trabalham, como você falou, corrida de rato. Trabalham 10, 20, 30 anos, e aí, depois do tempo, e agora? Não cuidou do seu dinheiro, vai ter que passar o resto da vida trabalhando, então vivendo do INSS, que nem sabe se vai ter futuramente, né? Então, eu só costumo dizer, dinheiro é vida. Então, se preocupe com a sua vida, né? Se preocupe como é que você vai como é que vai ser a sua aposentadoria, né? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia aí com as pessoas. E bate muito bem com o que você estava falando aqui com a gente agora, né? E afinal de contas, já que estamos com um professor de finanças, nada melhor do que aprender com um professor, não é mesmo? Embora a profissão professor seja um pouco desvalorizada no nosso país, hoje a gente só tem a agradecer pelo Fernando estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente, vai contar alguns cases aí de sucesso no trabalho dele, também vai acabar falando um pouquinho do que esperar para 2023, daqui para o próximo semestre, e também um pouquinho da reforma tributária. Fernando, na semana passada eu tive uma palestra onde tive o privilégio de poder te ouvir e eu gostei muito de dois cases que você falou que foi um sucesso em relação ao análise que você faz. Inclusive, para quem não sabe, no Instagram, toda semana, o Isso. Fernando faz alguma análise de alguma empresa. Não é uma dica de investimento, vamos deixar muito claro, né? É uma análise que ele faz. E o que você enxergou na Oi, que foi um caso Isso. muito emblemático, né? O que você enxergou, como o mercado apontava e o que você trouxe na sua visão e como isso contribuiu para os investidores. Então eu queria que você falasse da Oi e no caso da PDG, porque a Oi entrou em recuperação judicial e não tinha uma volta, né, que você Isso. viu, e a PDG, ela entrou em recuperação judicial, mas você enxergou uma volta que ela teria. Então, quais Isso. foram os pontos que você enxergou? Conta um pouquinho mais aí pra gente. Luiz,
todos nós que investimos, a gente procura aquele ticket dourado da simetria, né? Da simetria perfeita. Então, tudo que a gente faz é procurar coisas baratas que a gente possa entrar para poder sair com bastante lucro. E o caso da Oi foi o primeiro caso. Eu identifiquei, eu sempre estou divulgando no meu site análise dos resultados dos trimestres, né? Em todo trimestre eu analiso a performance das empresas. E naquele fatídico mês, quando eu estudei a Oi, eu disse, rapaz, essa empresa aqui irá quebrar. E eu trabalhei na Oi, eu fui gerente da Oi aqui no Nordeste por alguns anos, e eu sei como é que funciona a empresa, mas eu nunca tinha visto um balanço tão ruim. Então, quando eu vi aquele balanço, que eu coloquei, e lá no meu site, a gente consegue, através do termômetro de insolvência que eu criei, através do meu termômetro de insolvência, eu consigo dizer com quantos por cento aquela empresa tem chance de quebrar. Sim. E eu vi que a Oi iria quebrar com 93% de chance de certeza de que ela iria quebrar. Então, quando a gente publicou a análise, que eu até fiz eu sempre boto um título bem chamativo, né, bem polêmico. O título foi Chamem um Padre para a Oi. E aí o RI entrou em contato, pediu para eu tirar e tal, não sei o que. Eu disse, prova que eu estou errado, que aí eu tiro. E deixei o artigo no ar. Tomou processo? Tomou processo? Fui ameaçado, mas eu disse, se provar que eu tô errado, aí eu pago. Tomei de outras empresas, mas dessa não. Aí eu sei que acabou, né? Eu disse, olha, em um ano a Oi vai decretar a recuperação judicial, certamente. E ninguém no mercado acreditou. Tanto que tem alguns perfis no Twitter de fã Twitter da Oi, né? Então, eles têm aquelas threads que eles montam só para defender a Oi, analisar o resultado da Oi e tal, não sei o que. Eles montaram um longo, me xingando do começo ao fim, todo tipo de xingamento possível e inimaginável, dizendo onde minha análise tem errado e tal, não sei o que. Mas, enfim... Já pediram desculpa? Eles já pediram desculpa, não? O bom é que agora as pessoas estão cobrando esses perfis, né? Você disse que ela não iria entrar em RJ, entrou. E eu disse também que ela não iria se recuperar na RJ. Entendi. E ela não se recuperou, tanto que entrou pela segunda vez em recuperação judicial, né? A Oi entrou, sim. Esse ano agora entrou pela segunda vez em recuperação judicial. Então, o princípio da Oi é mais ou menos o seguinte. Você vê uma empresa que performa mal em termos de lucro, né? Ela tem uma performance ruim e quando você vai ver, os ativos que ela tem de geração de caixa, eles estão sendo descontinuados. Quer dizer, no projeto de recuperação judicial da Oi, ela vende o filé e fica com o osso. Né? Apostou todas as fichas, né, em fibra, e quando a coisa deveria ter sido tocada ainda mais, porque o mundo ainda é muito dependente da rede, né, digital e tal, e não foi assim que ela fez. Então ela vendeu o filé, ficou com o osso, agora ela não gera bem caixa, e ela não vai se reestruturar, assim, ao meu ponto de vista, a não ser que seja um turnaround totalmente diferente do que ela faz hoje, quer dizer, mais ou menos como se fosse aquela empresa que também entrou em recuperação judicial, Eternit, que ela saiu de uma telha de amianto e hoje tem telha de energia solar. Então ela foi para uma outra coisa, uma coisa que dá câncer. Reinventou. Ela se reinventou totalmente. Ela foi de uma telha que dá câncer para uma telha de energia solar, acessível, bem mais barata do que o normal. Então a Oi ela não tem um projeto. A recuperação judicial dela era de 20 anos. Não existia, sob nenhuma hipótese, um projeto minimamente realista de geração de caixa, de geração de resultado. Não existe. Eu conheço bem a operação da empresa e sei que ela não é capaz de entregar aquele faturamento que ela prometeu na RJ. E eu disse, essa peça de RJ aqui, ela só está sendo feita pelos acordos políticos de uma empresa desse tamanho, que tem uma certa relação com a classe política, que eles conseguiram para ela. Mas, sob o ponto de vista financeiro, é insustentável. O que é que o investidor gosta de um tipo de análise dessa? Os que não fazem, né, fã-clube de empresa, você não pode ter fã-clube de empresa. Se aquela empresa ali você está vendo que ela vai numa performance ruim, ela está numa gestão temerária, você tem que saber que você vai abrir mão do papel. Você não pode estar marcando posição numa coisa que você não acredita. Então, o investidor, quando ele vê que um papel está perdendo seu fundamento, ele tem que estar reduzindo a participação da carteira dele naquele papel específico.
Uhum. Então, você sai de uma exposição ali de uns 40%, como foi o caso recente agora, de grandes investidores que aportaram 40%, 50% da carteira em Americanas, você dá uma reduzida nisso e não se expõe a um risco tão absurdo como Deixa a emoção você de lado, né? deixa a emoção de lado. Você não pode vestir camisa. Emoção, a torcida, torcer no estádio, rezar na igreja. Exatamente. Olha, a minha única fé, o meu único compromisso é com o lucro. Esse é a minha única religião. Eu tenho que lucrar. Uhum. Então, o caso da Oi foi muito esse. E o caso bem lembrado que o Luiz tocou aqui foi o da PDG também. O da PDG é por isso que é importante demais você que vai investir, você procurar alguém qualificado para que possa lhe orientar melhor com relação à saúde das empresas e você não nem alocar seu patrimônio numa empresa de gestão temerária, como você também não perder uma pichincha. Uhum. Quando eu fiz a análise de resultado da empresa PDG, isso em fevereiro de 2018, eu vi uma assimetria fantástica, uma empresa que tinha entrado em recuperação judicial, uma assimetria fantástica, papel muito batido, muito mesmo. Então o papel tava uma mixaria, se eu não me engano, era algo em torno de 80 centavos, era menos de R$1. Judiado mesmo. E quem conhece o fundamento da empresa sabe que ela tem um mercado bom em São Paulo. Uhum. O mercado de São Paulo tem um certo apreço pela marca PDG. E quando eu estava estudando o balanço, eu disse, opa, eu venho da construção civil, eu fui controlador de empresa de construção civil e eu sei como é que funciona a coisa. Quer dizer, o papel judiou ainda mais quando o administrador judicial da PDG, que foi contratado pela justiça, estava lá para defender o calendário de recuperação judicial da empresa. Dentro do parecer dele, ele disse, essa empresa está dando sinais que não vai conseguir manter a recuperação judicial e a gente vai convalescer ela em falência. Uhum. Quando eu olhei aquela opinião dela e a plataforma onde eu participo e eu sou responsável por opinião sobre recuperação judicial e sobre reestruturação de empresas, quando os acionistas da empresa me contataram para poder emitir meu parecer, eu peguei o balanço que eu tinha estudado e fui ver. Totalmente o contrário. Quando você tem uma indústria diferente de comércio, boa parte dos ativos da indústria eles estão no que a gente chama de ativo não circulante. São ativos de longo prazo, máquina, equipamento, prédio. Uhum. Então são estoques de capital que não vão virar caixa em 12 meses. Sim. Então você tem aquele patrimônio ali. Uhum. E uma indústria como a PDG, que estava em recuperação judicial, bloqueada pela justiça, de fazer novos lançamentos de empreendimentos, aquele capital que ela tinha estava muito parado. Sim. E aí aconteceu uma inovação, uma novação na lei de recuperação judicial. A PDG usou a lei a seu favor para utilizar o instrumento do patrimônio de afetação. O que é isso? O estoque de uma empresa de construção civil é terreno. Uhum. E aquele patrimônio que é terreno, ele não fica sob o concurso, sobre o domínio, a administração da recuperação judicial. Uhum. Não fica bloqueado. Não fica bloqueado. Então, quando você vende um estoque de uma empresa de construção civil, um prédio pronto, ou o próprio terreno, caso ela não queira construir, aquilo é caixa e não fica atrelado no concurso, né, no calendário de recuperação judicial. A empresa pode dispor livremente. Uhum. O que foi que a PDG fez? Pegou aquilo dali para dar continuidade nas obras paradas e para fazer lançamento. Uhum. Isso foi março. E você tem informações, isso, ninguém precisa de informação privilegiada. Vai lá, lê os releases que as empresas que divulgam isso trimestralmente, junto com a divulga resultado, vai ler o que a empresa está dizendo. Aí você pega todo aquele material, vai ler e você vai ver que a empresa estava se movimentando. Eu vi em março que a empresa ia performar bem. E pela geração de caixa que eu calculei, ela iria conseguir quitar todos os créditos trabalhistas, com todos os funcionários, em menos de 12 meses, que é o prazo legal. Uhum. Ela quitou no mês 8. Pô. Ela quitou muito antecipadamente o crédito trabalhista.
O que foi que a ação fez quando ela anunciou que tinha quitado o crédito trabalhista e já estava quase muito bem avançada com relação aos demais credores? Disparou. A ação saiu de 80 centavos para R$ 4,00 e uns quebrados. Uhum. Caramba, Eu que estava fazendo o cálculo, o que foi que eu fiz? encheu a mão. Pai, mãe, tio, cunhado, aí me emprestam dinheiro, me emprestam dinheiro. Fui comprando papel, eu vou te devolver até o final do ano. Uhum. Fui comprando Prazo papel, dos 12 comprei. meses. Quando deu setembro de 2018, a ação cresceu 300% em um único mês. Uhum. Ao final de setembro, entreguei o dinheiro para todo mundo, dei 10% para todo mundo, fiquei com a maior parte, né? Então fiquei com a maior parte e consegui boas coisas, quer dizer, comprei meu apartamento onde eu moro, né? Então consegui capitalizar minha empresa. Uhum. As pessoas precisam entender os links que dá para ser feito quando você faz uma estratégia dessa. Uhum. Então, boa parte do patrimônio que eu tenho hoje veio da análise que eu fiz em PDG. E isso é muito bacana. Então você vai, vamos dizer assim, do inferno ao céu por causa do seu conhecimento em finanças. Sim. Então você vai, analisa uma empresa como Oi, vê que ela não se reestrutura e você faz uma análise dessa de uma empresa como PDG e vê que ela tem condições de reestruturar. É isso que o investidor precisa entender. Não coloca muita concentração na carteira em ativo de risco, Uhum. né? E também você não pode perder uma pechincha, né? Se você está vendo um ativo muito descontado, então carrega a mão. Fernando, você falou aí que você fez essa operação no PDG. E na Oi, você chegou a fazer algum tipo de operação de vender? Eu vendi tudo. Eu realmente não acredito na empresa. Entendi. Muita gente coloca, faz alguma coisa, mas é só de sabor. Quando você vai ver, sempre fica pior do que tal, Tá. mais um pouco, né? Entendi. Ela recupera, mas eu acho que ela não performa. No longo prazo, é uma empresa que não performa, porque ela faz os planos errados de reestruturação. Quer dizer, a gente acabou de falar. Como é que você vende filé e fica com osso, né? Uhum. Uhum. É esse... Ela não vem com inovação, né? Ela Não não vem vem. com nada diferente do mercado. Não pra poder vem, dar não esse- vem. É uma pena, realmente, sabe? Eu fico bastante preocupado porque nós já temos tão poucas opções, né? Quando a gente fala em comunicação. Uhum. E aí vem mais uma situação dessa. É ruim. Não tem quem que ache bom uma Uhum. complexidade dessa, né? Faz uma pergunta Então- aqui, eu vou fazer né? Eu fiquei curioso aqui, Fernando. Fernando, você tem alguma visão para a empresa da Brisanet? Você chegou a fazer algum estudo? Você Eu chegou... conheço ela muito de perto. Uhum. Esse ramo de telecomunicações é um ramo muito próximo a mim. Eu achei que a forma como ela foi estruturada, né, a forma como ela conseguiu os recursos inicialmente para hoje ela tá onde ela tá, foi uma forma de alongamento de perfil societário e tal, aonde ela se capitalizou antes de dar esses grandes saltos que ela deu depois. Eu acho que ela vai performar bem. Eu gosto do número dela. Uhum. Acompanho, tenho clientes meus da minha empresa, né, da minha empresa de BPO financeiro, que são do segmento, e ela é meio como um benchmark. Eu gosto da performance. Tem uma particularidade que o pessoal precisa entender. Infelizmente, Tele faz cálculo entre resolver e melhorar a qualidade ou resolver o problema na justiça. Essa conta é muito feita, sabe? Uhum. Então, nem tudo há caixa, nem tudo há recurso suficiente para deixar tudo como deveria ser Sim. com relação à excelência na satisfação do cliente. Mas eu vejo que ela se esforça. Eu acho ela agressiva com relação Sim. à competitividade no mercado, ela é bem atuante. Aí o Ford 5G agora, né? Uhum. Ela Tá com um realmente preço ela até performa razoável, bem. né? O preço dela, né? É um preço razoável. Quer dizer, o que a Brisanet faz comparado com a Oi, né, é uma aula, né? É. Uhum. Quando você compara as duas empresas assim, ela performa muito bem. E a forma como ela se relaciona com o consumidor final também é uma relação muito próxima, né? Não é bem o que a gente vê no caso da Oi. Uhum. A Oi quer dizer, vamos fazer um teste. Liga pro 0800 da Brisanet e liga pro da Oi. A impressão que eu tenho é que o funcionário típico, né, do telemarketing, ele é treinado para te aborrecer.
Então, ele fica massacrando teu psicológico para você desligar mesmo e o seu problema não ser resolvido. Uhum. Já a Brisanet, eu acho eles bons, né? Uhum. Tem uma outra também, o pessoal, eu acho, a Claro tem um atendimento muito Sim, bom. claro. A Vivo também tem um atendimento muito bom, embora não seja uma coisa tão comum no segmento, né? Uhum. Mas eu gosto bastante do resultado da Brisanet, é uma Legal, Brisanet legal. boa. Show. Legal. Obrigado pela visão aí, pelo insight com a gente. Obrigado, professor. É. Fala aí, ó. Viva a PDG aí, ó. Ó. Tá vendo? Professor, quando a gente tá falando dessas empresas que entraram em recuperação judicial, eu acho que é meio inevitável a gente não pensar nesse ano no caso da Oi, desculpa, no caso da Americanas, Isso. que surpreendeu a todos, né? Porque sempre você ia em um shopping, você tinha uma loja da Americanas. E às vezes, né, você olhava, pô, anteriormente era 3 chocolates por 10, e o preço até aumentou, né? Entendo bem essa parte, claro. Você entende, né? Mas o preço aumentou e também o tamanho diminuiu, também da barra. E na minha visão, né, por ser uma empresa listada em bolsa, todas as empresas elas passam por uma auditoria contábil, então tem uma seriedade no meio do caminho. Após isso ter acontecido com a Americanas, essa fraude, como que o investidor pode se sentir seguro em decorrência das outras empresas que fazem parte também da Bolsa Brasileira em relação à auditoria contábil delas? Porque isso, querendo ou não, traz uma certa insegurança. Como que você enxerga isso? O caso foi grosseiro, realmente. Quando você vê o que ocorreu na Americanas, o que a gente chama de circularização, quer dizer, você não pode chegar, você é auditor independente, você é uma Big Four, chega numa empresa dessa e diz, tudo bem, me diz o seu estoque, e você minimamente não procurar ver documentos que comprovem, né, a dimensão daquele estoque. Por favor, me entregue aí o seu passivo bancário, que foi esse muito evidente dentro da Americanas, me entrega aí teu passivo bancário, quer dizer, tudo mascarado. Uhum. Passivo bancário misturado com estoque misturado com passivo bancário, para que aquela coisa não tomasse a verdadeira proporção do jeito que é. Então, me circulariza aí o teu passivo. Então, você teria que entrar em contato, banco a banco, e dizer, me dá um espelho de tudo que tem aqui em aberto com a empresa. E aí você vai circularizando aquilo ali e vendo o que é que procede ou não. Uhum. É um caso extremamente grosseiro, eu digo, porque a auditoria é uma expertise que minha empresa tem, e eu fiz muito minha vida inteira. E o que a gente vê diante de um caso desse é coisa primordial num processo de auditoria. Uhum. Então, eu acredito que isso levantou o que a gente chama de red flag em auditoria, uma bandeira vermelha, para que a gente sinalize que esses processos precisam ser mais robustos. E uma coisa dessa monta, quer dizer, o que ocorreu na Americanas foi crime, né? Fraude mesmo contábil feita para burlar, né? Mercado, burlar fisco, burlar. Então, quando você vê que aquela coisa veio, né? Foi ocasionada através de um crime, então a CVM e os órgãos reguladores vão ter que serem muito mais exigentes daqui em diante com relação aos processos da auditoria. Uhum. Eu fiquei chocado vendo o caso, né? Começou com 20 bilhões, aí subiu para 40, agora pode ser que seja bem mais um pouco. Uhum. Você não pode fazer uma canetada, dar um aval de uma coisa com a fragilidade dessa, sabe? E Fernando, fazendo uma analogia para quem não entende muito os termos, está nos assistindo aqui, é como se fosse pegar um empréstimo no banco. Você me corrija se eu estiver errado, por favor, professor. Como se eu fosse pegar um empréstimo no banco, o cara fala assim, tá, quanto é que você ganha? Eu ganho 1 milhão por mês. Ah, já que você ganha 1 milhão, não pediu comprovação, nada, né? Tá, pelo que você me disse, tá aqui o dinheiro. Foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Ele falou, ninguém foi lá comprovar, auditar, fazer nada disso, e aconteceu o que aconteceu. Exatamente Realmente... isso. Exatamente isso. Não teve o mínimo do que a gente chama de circularização. Você pegar e conferir com o original, vai e confere com a fonte. Tô dizendo que meu credor X, eu devo tantos milhões a ele, entre em contato com o credor e diga, rapaz, me passa um documento aqui comprovando que a sua relação comercial com ele é desse montante. E aí? E era uma ação que eu gostava muito de tradear, eu acho que é uma ação estável. Eu fazia muita venda de opções, né? Remunerava meu capital com opções, que para mim era uma das empresas que mais remunerava com opções, né? Conseguia fazer uma venda aí de 3%, 4% ao mês, dependendo do mês.
com opções dentro do dinheiro. E realmente foi um tiro, assim, foi inesperado por todo mundo, né? Todo mundo ficou bem chocado, realmente. Eu tenho algumas percepções. Eu tenho muito medo de varejo. Eu tenho bastante. Principalmente no modelo da Americanas. O modelo da Americanas, Americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, Uhum. eles estão no que eu chamo de maldição. Eles estão sobre o aspecto, né? Sobre o tema da maldição do varejo, que é o quê? Quando você vende em 10 vezes e você tem que pagar seu fornecedor em 30, 45, seu funcionário no dia 5 do mês subsequente, né, no quinto dia do mês subsequente, quanto mais você vende, mais perto de quebrar você fica. Então, a maldição do varejo é implacável. Você vai... Você tem que antecipar muito. Você tem que antecipar tudo e se você tem uma margem, se você antecipa uma despesa financeira de um parcelamento em 10 vezes no cartão do seu cliente, você vai perder quanto dentro dessa história? 9, 10, 15%? Você tem essa margem toda para poder bancar essa despesa financeira? Quando você vai ver historicamente, né, a maioria dessas empresas sempre aponta um resultado muito pequenininho, 2, 3% ao ano. Perde até para uma poupança, quer dizer, você tem uma empresa desse tamanho para estar com um lucro líquido de 3% ao ano, é muito pequeno. Vende tudo, coloca na poupança e, né? 5, 6% ali dava mais sono, menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça do que você lutar com imposto, você lutar com o governo, lutar com o fornecedor, lutar com o funcionário. Então, a maldição do varejo, ela é implacável. Então, você tem um cenário de tempestade perfeita, onde o seu capital de giro é declinante, porque seus passivos circulantes vão crescendo com relação aos seus ativos circulantes, e você tem a outra perna da tesoura, né? A gente chama de efeito overtrading, o capital de giro caindo e a necessidade de capital de giro subindo, que são os 4 ativos operacionais do lado de cá, subindo demais, com relação a passivos circulantes operacionais cada vez menores, né? Você tem um estoque cada vez maior, você tem um contas a receber cada vez maior, porque você tem que... Você está crescendo muito em vendas, então você financia muita venda para o seu cliente, você tem um contas a receber alto, você tem um estoque alto. Essas contas do lado de cá subindo demais e as de cá diminuindo. Por quê? O seu fornecedor você vai ter que pagar, e você paga fornecedor com o que agora, já que sua empresa está começando a operar com a necessidade da alavancagem alta para poder financiar suas vendas. Você tem um passivo circulante desse tamanho, quem é que fecha esse passivo aqui para ficar com esse ativo bem grande também? Capital oneroso de banco. Sim. Então vai fechar a conta com o quê? Com dinheiro de banco. Então se você precisa de banco para estar pagando folha, pagando fornecedor, você já morreu. Juros. Você já morreu. Você já está morto. Então, realmente, quando você vê essa formação do que a gente chama efeito overtrading, efeito tesoura, capital de giro declinante, necessidade de capital de giro ascendente, realmente é uma situação insustentável, sabe? É o que eu chamo de maldição do varejo. Eu tenho medo, particularmente eu tenho medo. Eu me exponho com o varejo muito pouquinho. Quando eu vejo que um papel desse tá bem baixinho mesmo, aí eu chego, compro, mas eu não recordo de nenhuma vez que eu tenha deixado mais do que 5% da minha carteira não, sabe? Eu realmente sou mais precavido. Eu tendo a ser um perfil mais de longo prazo. Então hoje, por exemplo, eu estou comprado em 5 papéis só. Um deles é varejo, realmente, mais uma proporção de 5% ali. O restante é Pode nos dizer quais são esses papéis de brincadeira? Brincadeira, vai passar aqui, ó, um insight aqui para todo mundo aqui. Para até terminar essa questão da bolsa, ai, caramba, esqueci. Eu tava com o dedo na cabeça. Não, nem ia falar. Antes da reforma, eu falo alguma coisa da tributária. Você tá falando pra mim que toda quarta-feira você faz um trade. Um day trade, toda quarta-feira. Por que toda quarta-feira? Pelo que eu desenvolvi no meu algoritmo, eu preciso de uma sequência mínima, assim, pelo menos 8 pregões, aonde eu consigo identificar altas e baixas, e de acordo com aquele comportamento, o meu algoritmo diz que aquele papel tem uma chance muito elevada de subir 1% em 15 minutos. Então, meu trade é de 15 minutinhos, eu abro o pregão, com 15 minutos eu estou vendendo, e é onde eu pego 1% ali, toda quarta-feira, né? Não importa a ação, tanto comprado quanto vendido. Tanto comprado como vendido, 1% é a minha meta. Então, eu consigo fazer, eu acho que esse ano eu não recordo nenhuma vez que eu tenha errado.
Eu consigo acertar tanto para alta como para baixa, e aí a gente consegue dar uma rentabilidadezinha. Como eu disse, o meu perfil é mais buy and hold, mas eu gosto de fazer um trade até para me oxigenar, estar perto do mercado, saber que tais e tais movimentos, né, da zoada Brasil, a gente consegue contornar, né? É sempre bom. O coração dá uma aceleradinha também, né? Hoje, como eu já tô mais velho, muita pouca coisa assim, consegue me assustar. Eu não me assusto mais fácil mesmo. Quando eu era mais jovem, sim, né? Você tem um pouco mais de medo, mas hoje eu tô tranquilo. Legal. Bom, então, mudando de assunto, agora vamos falar da reforma tributária. A gente sabe que no Brasil essa questão do imposto é algo que ele é muito complexo. Inclusive, existe um ranking, né, de complexidade de impostos que de 100 países o Brasil ocupa a última posição. Isso. De tão complexo que é, né? O imposto aqui ele é cumulativo. O Brasil é o que lidera, né? Então, o último lugar no caso, então 16% do imposto cumulativo. França, Argentina 13%, França 2%. Se a gente for olhar os países da OCDE, a média é de 0,03, então é muito baixo. Até porque aqui a gente tributa ainda quanto aos insumos. Lá fora é diferente. Então, tudo no consumo, lá no final da cadeia. Exatamente, tudo no consumo. Ou seja, a tributação ela não acaba sendo na origem, ela acaba sendo no destino. Isso, é o correto. Que é o correto. Então, isso, inclusive, acaba minando algumas empresas que, inclusive, eu algumas vezes vivi isso, até, no caso eu sou de São Paulo, empresas que saíram de São Paulo e foram para Bahia. Vai lá para Camaçari, a Ford vai para Camaçari, então a empresa foi para tal lugar, devido ao incentivo de imposto. Só que isso acaba sendo, de uma certa forma, muito ruim para um todo, porque todas as empresas acabam fazendo isso. Então eu saio de São Paulo, vou para Camaçari, eu saio de Camaçari e vou lá para Natal, eu saio de Natal. Isso todo mundo acaba querendo ganhar em cima. Isso acaba, querendo ou não, onerando o produto e cada vez mais uma questão do imposto. Como que você enxerga essa reforma da Previdência? É algo que é benéfico para o país? A gente tentar se enquadrar como a maioria dos países ricos, ter essa questão do IVA, embora a gente vai dividir em dois aí. Ou você enxerga que há coisas ainda a ser melhoradas? Como que você enxerga essa questão da reforma tributária? Luiz, o pior da coisa toda é ela ter sido discutida em menos de 48 horas. Isso foi péssimo. Porque assim, ninguém sem consciência pode ser contra uma reforma tributária no caso do Brasil. Aqui é um manicômio. Realmente aqui não tem como a gente continuar mais uma década sobre a égide, né, desse atual sistema de tributação. É paranoico, realmente. Só pra você ter ideia, hoje, um cliente meu da Bélgica quer montar uma operação no Brasil. Aí eu disse pra ele, rapaz, eu vou fazer um estudo para saber como é que você vir para cá. E isso deve levar uns 3 meses, viu? 3 meses? 3 meses para saber como é que vai ser sua tributação, como é que você... Porque não tem como, né? Você é uma operação muito delicada, ele quer montar o que a gente se chama de warehouse, que é aqueles depósitos, armazém muito tecnológico, warehouse. Então é um armazém muito tecnológico e tal, e ele quer fazer aquilo daqui no Brasil. Disse, não, se prepare, 3 meses aí eu te entrego. Então, ninguém é contra uma reforma dessa. O problema é a forma como ela foi debatida em menos de 2 dias, né? Sim. Vamos ter um pequeno cenário aqui do que é o Brasil. Nós estamos falando que por ano nós temos 7,5 trilhões de reais de contencioso fiscal. Quer dizer, empresas e Estado degladiando e a soma desse montante dá 7,5 trilhões. Quer dizer, quase tudo que a gente produz fica no contencioso tributário. Sim. Certo? 600 bilhões de reais vão para dívida ativa logo de cara. Logo de cara, porque as empresas acham a carga muito alta e não conseguem trabalhar e pagar imposto ao mesmo tempo. Então, a reforma tributária não vem sanar esses problemas. Ela não vem sanar. Você pega 5 tributos e vai transformar em 2 mais 1. E, na verdade, tem um terceiro tributo também. Você tem o IBS, tem o CBS e tem o IS, que é um imposto muito controverso. Por quê? Porque o imposto,
que ele vai tratar de forma seletiva produtos e serviços que tem na economia. E o fundo que vai ser gerado na arrecadação desse imposto é por um motivo extremamente controverso, que é o quê? É pauta de costume, é reparação histórica, é financiar movimentos sociais ligados à reforma agrária. Então, você pega um imposto e vai resolver um problema social, parece não ser razoável. Uhum. Tudo que há hoje rodando em termos de renúncia fiscal, regimes especiais de tributação, vão continuar valendo até 2032. Então, de 2032, quando a gente começar a sentir os efeitos, né, da mudança de o imposto ser calculado e pago na produção e começar a ser pago no destino, lá pelo usuário final, vão ser criados 2 fundos de compensação. Um fundo de compensação para o imposto, em compensação fiscal, Sim. e o outro fundo de desenvolvimento regional, onde você não tem a produção, você tem só o consumo. E aí a sua arrecadação vai ser muito baseada naquele mercado consumidor. E o mercado produtor fica como? Vai ficar sendo ressarcido através do fundo de compensação. Só que esse é que é o grande problema. Como essa reforma foi tocada no arrepio, na calada da noite, no parágrafo 8º, artigo 11, você vê a criação de um instituto chamado Fundo de Compensação dos Benefícios de ICMS, aonde, pasmem, está lá dito no parágrafo 8º, artigo 11, que havendo desequilíbrio, porque ninguém tem um alíquota ainda, 25, 50, não sei, ninguém tem. Havendo desequilíbrio, a União é obrigada a arcar ilimitadamente com os recursos que sejam necessários para que a reforma ande. Quer dizer, se você tem já no pressuposto que a União vai bancar uma coisa de forma ilimitada, é porque isso não foi pensado de nenhuma maneira, sobre nenhuma vírgula do que está no texto, é pensado em equilíbrio fiscal. Em você gastar e arrecadar, gastar e arrecadar. Não há. Tanto que, ora, se a reforma tributária é feita para desonerar nossa indústria em 500 bilhões, porque em todo lugar do mundo, produto é barato e serviço é caro. Todo lugar do planeta. Você vai um carro extremamente luxuoso nos Estados Unidos. Todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso a um carro de produto. luxo nos Estados Unidos. Quer dizer, eu me lembro de ter feito esse cálculo recente. Um Saveiro aqui no Brasil, o dinheiro que você compra ela, você compra aquele carro Camaro. Nos Estados Unidos. Sim. Olha a diferença de coisa, né? De parâmetro. E com estrada dos Estados Unidos, e com educação dos Estados Unidos, e com segurança dos Estados Unidos, um Saveiro deveria ser um preço bem mais baixo, porque a gente não tem, né, a estrutura dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, quando a gente olha que a indústria está sendo desonerada de 500 bilhões pelo fim da cumulatividade, para onde vai esses 500 bilhões, já que a reforma não enxuga nada no Estado? Ele vai cair no colo do comércio e do serviço. Comércio e serviço vão bancar, desses 500 bilhões que a indústria é desonerada, vão bancar 480 bilhões e o agronegócio vai bancar 20 bilhões. Então está fechada a conta. O que é que o governo deveria ter gasto energia e tempo? Renúncia fiscal. Isso sim, que é o mesmo montante do que está sendo desonerado da indústria. A renúncia fiscal no Brasil, por ano, é algo em torno de 500 bilhões. Se a gente tivesse trabalhando o fim da renúncia fiscal, porque o que é a renúncia fiscal? É você criar uma reserva de mercado para um segmento da economia ruim, que se não tiver a renúncia fiscal, não existe. Ele não aguenta pagar aquele imposto. Ele aguenta pagar aquele imposto, ele só não quer pagar porque é ruim, é ineficiente, e o que é que acontece? Vai usar aquilo dali para engordar lucro. Entende? Então, se você abrisse o mercado, com certeza, com maior concorrência, você teria que melhorar seu produto ou serviço, ou então você desaparece. E você não é forçado a melhoria. Então, a gente aqui no Brasil, somos obrigados a comprar produtos caros, sem um valor adicionado minimamente comparável com outros países. Quer dizer, não tem como você comparar um carro nacional com um carro importado. Sim.
Uhum. Não tem como você comparar. E as indústrias estão muito confortáveis com isso. Aquilo que a gente está falando das teles ainda há pouco. Eles fazem conta, vou melhorar isso aqui, o que é que eu vou ter de aperto de margem? Uhum. Eles não vão melhorar. Um Ford Ka é vendido por 100 mil hoje. Ah, absurdo, é. E a gente aceita. É. Tem carro que é vendido aqui no Brasil que ele nem é. Que é linha de entrada, mas não é linha de entrada nos Estados Unidos. Por não. exemplo, porque nem existe lá Nem existe esse lá, carro. isso é, nem existe. Então você Não tem existe. Eu lembro a época que eu fui para os Estados Unidos, aqui no Brasil o carro que tava bombando, assim como carro popular, era o HB20. Lá nem existia, lá o carro de entrada era o i30. Que aqui Uhum. era algo que todo mundo, caramba, o É, i30. é. Aí eu falei, caramba, que surreal. Então ali eu já percebi que Luiz, tem essa. Em todo lugar do Grande mundo, diferença. produto é barato e serviço Isso é caro. Uhum. Aqui, né? Aqui é o contrário, né? Aqui serviço é muito barato. Serviço no Brasil é muito barato. Sim, e o E o produto. produto é muito caro. É tudo muito inacessível. E por isso que a gente é um país que é pobre. Porque se essas coisas estivessem melhor equacionadas, o pobre teria acesso a consumir. Aí se você consome, lá na ponta você gera emprego, né? Você gera Uhum. desenvolvimento, Tem você uma gera série de- produção. É uma consequência muito grande. Você não tem roubos. Exato. Ah, não sei você, mas eu tive uma aula excepcional agora. Tava só aqui calado aqui escutando. O professor Fernando aqui, ó. Cara, fazer podcast com um professor, se é que você quer falar, Nossa Não tem senhora, como. mano, que aula. não tem como. Exagero. Meus queridos, só para vocês terem uma ideia, certo? Para a gente exemplificar e todo mundo entender bem isso. De 2015 até 2018, a nossa empresa, ela participou, ela foi peça-chave no desenvolvimento da plataforma de inteligência financeira do governo do estado do Ceará. Então, dentro dos estudos que eu fiz e que apresentei para o Dr. João Marcos, que era o secretário de tributação de lá, eu provei para ele que se ele reduzisse o ICMS em quase 50%, ele iria aumentar a arrecadação do estado. Por quê? Porque o ICMS, um dos grandes formadores da arrecadação de ICMS lá no estado do Ceará é o setor têxtil, Uhum. tanto na produção como na comercialização. Então, se ele conseguisse reduzir aquela alíquota, se não me falha a memória, de 18 para 12, eu revejo isso, mas de 18 para 12, se ele conseguisse reduzir aquilo dali, ele iria aumentar robustamente a arrecadação, porque você tem o ICMS reverso, que é quando você consegue, pela indústria, você tem ele, e toda a cadeia que vem ao redor também começa a fazer arrecadação também, né? O empresário que sonegava, parou de sonegar, porque, puxa, eu tô tão perto do ICMS de São Paulo, para que eu sonegar? Eu posso perder minha mercadoria, sofrer infração, tal. Acabou a sonegação. O total do ICMS do ano de 2018, comparado com o ano de 2017, lá no estado do Ceará, subiu assustadoramente 28%. E manteve a base daqui de lá para cá. Sim. Subiu 28%, reduzindo imposto. Em economia tem um gráficozinho, alguns acham meio controverso, mas é a curva de Laffer, que é quanto mais você aumenta a tributação, menos você arrecada. Você vai aumentando e aí as pessoas vão dar um jeito de sonegar e tal. Uhum. Empiricamente a gente consegue ver isso muito, muito vivo, porque você começa a ver, por exemplo, início do século XX, lá nos Estados Unidos, tinha a lei seca, era proibido comercialização de bebida. Uhum. É onde surgiu a máfia nos Estados Unidos, né? Al Capone. Al surgiu aí. Capone, crime, assassinato, quer dizer, corrupção generalizada de um país só por causa que o Estado, quando intervém na economia, o desequilíbrio que ele causa é sempre muito superior aos benefícios que ele proporciona. Uhum. Então, toda ação que o Estado tem na economia, ele traz muito mais malefício do que benefício para a sociedade, né? O Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que ser enxuto, ele tem que se preocupar nessas questões primordiais, saúde, educação e segurança. Vocês se recordam de alguma grande obra de algum burocrata de governo? Eu não me lembro. Não. Eu não me lembro do celular ter sido criado por um burocrata de governo, micro-ondas e tal, não sei o quê. Então, quem é o herói da sociedade somos nós, que a gente acorda de manhã, vai trabalhar. Burocrata, ele tem aquele papel de staff, né? No Brasil,
eles têm um papel, uma dimensão E é quem é investido, superdimensionada, né? mas o verdadeiro herói da sociedade é quem sai para trabalhar e gerar emprego, né? Uhum, Perfeito. sim. Perfeito. Isso é que é o Perfeito. ponto. Fernando, pra gente finalizar, que já tá dando o nosso horário, acredito que todo mundo esteja gostando, mas a gente vai marcar um próximo que já vimos que tem Com muito certeza, conteúdo. nossa. Como você enxerga nesse próximo semestre esse nosso 2023 aí pro Brasil? Luiz, eu tava até vendo essa história, eu dizendo que eu faltei apanhar agora no começo do ano. Porque em todo lugar que eu vou, eu digo, rapaz, o Brasil vai ficar muito bem em 2023. Fernando, você não pode dizer uma coisa dessa, Fernando. Olha o governo, então, não sei o quê. Você é um cara liberal, como é que você tá dizendo que um governo, né, de ideologia de esquerda vai ter uma performance boa na economia? Apesar dele, vamos ter sim um resultado econômico muito bom. E eu venho abordando eu venho abordando sempre isso. Toda segunda-feira eu participo de um programa de rádio aqui, bem famoso na cidade, no horário é o que tem maior audiência aqui no estado. E eu venho dizendo isso há pelo menos 4 meses. O dólar é para baixo, dólar 4,80, inflação é para baixo, dólar 4,80, bolsa para cima. E o investidor ele precisa atentar para isso, porque como eu digo, a minha religião é o meu lucro. Se eu vejo que vou ter lucro, eu invisto. Então, eu acredito que o Brasil, ele tem a maior taxa de juros real do planeta. E isso favorece a entrada de dólar para cá, porque o investidor vai querer colocar dólar onde tem um maior rendimento. Então, o investidor vem pesado para o Brasil, já atrás da nossa taxa de juros, que é muito, muito maior do que qualquer outro lugar com relação à taxa de juros real. Quer dizer, a taxa de juros real é medida entre a diferença entre taxa de juros e inflação. Você vê uma inflação de 5 com a taxa de 14, 13,75, isso aqui é muito bom. E você não vê isso. Quando você tem uma taxa de juros de 100, você tem inflação de 110, aí... da Ucrânia, né? Taxa de juros 40% e a inflação lá em cima também. Lá em cima também. Então, a taxa de juros real é medida pelo spreadzinho que você tem da taxa de juros com a inflação. E o Brasil está muito bem. A inflação está sob controle e eu acredito que a taxa de juros vem cair até o final do ano. Eu acredito que final de 2023 a gente está trabalhando com a Selic ali em torno de 12. E que tem que manter a Selic alta, porque se você tem um governo, aí sim a gente começa a fazer a crítica, que é irresponsável no ponto de vista dos gastos públicos. Se você está imprimindo, jogando dinheiro na economia, mantém a inflação sob controle através da taxa de juros. Aí o pé no freio na economia acontece, e aí os juros não vem, nem o juro precisa subir, nem a inflação vai precisar subir, e todo mundo vai ficar feliz. Então, a minha visão, e eu costumo frisar bem isso, eu nunca erro uma análise que eu faço. A minha visão para 2023 vamos performar bem sim, Bovespa para cima, dólar para baixo, inflação sob controle. Eu acho que o investidor precisa ficar bem antenado com relação a esses sinais, são sinais robustos. O mundo gosta muito do Brasil, nós somos o celeiro da alimentação do mundo, o nosso agro teve um desempenho fantástico. Agora, início de 2023, cresceu o PIB 26%. A maioria dos setores caiu e ele carregou o PIB para cima. Então, quer dizer, é um agro responsável, preserva o meio ambiente. Nenhum país desse tem condições de nos criticar sob o ponto de vista ambiental. Esses países que preservaram 1% da floresta nativa, a gente protege aí quase 40%, e eles quererem dar lição de moral na gente, isso é inaceitável. O nosso agro é responsável, ele preserva o meio ambiente, é muito produtivo, e a gente tem como sim apostar que isso é a nossa vocação. Só para pontuar, para o nosso ouvinte ficar muito tranquilo com relação a isso. Chame de mentiroso quem disser que o país precisa de uma indústria complexa, forte, não sei o quê. Não. Qual a base da economia da Austrália, da Nova Zelândia? Não é iPhone, não é indústria de carro, é carvão. A base do PIB da Nova Zelândia é fabricação de carvão. Agora, eles fazem isso tão bem que nem a China tenta combatê-los. Então, eles têm uma performance boa, produzem muito bem, o sistema de ensino é muito voltado a essa indústria e eles conseguem ter uma rentabilidade, uma produtividade excelente por causa disso. Você não precisa de iPhone para dizer que seu país é um país estruturado do ponto de vista de geração de riqueza. Você tem que fazer sempre o que a gente chama de vantagem comparativa. Encontre sua vocação econômica e aposte todas as suas fichas nela.
Não precisa de ser complexo, não. Faz o básico bem feito e aí pode mandar o concorrente vir. Se você é bom e se garante no que faz, você consegue fazer melhor. Show. Perfeito. No final. Só tenho a agradecer, professor. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente e poder contribuir com a sua experiência, com as suas histórias. Com certeza, nós traremos você aqui novamente. E obrigado. É isso. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, por esse bate-papo aqui muito bacana, aqui, enriquecedor. Já te conhecia por todas as suas análises, por a gente, enfim, ter visto tudo que você fazia aqui no Rio Grande do Norte. Eu sempre falava para Luiz o quanto que existia uma pessoa aqui da terra da gente, tá aqui com a gente aqui, e que eu confiava 100% nas análises, que falava muito bem, e é um prazer estar contigo aqui, conversando aqui, trocando essa ideia aqui, e eu queria agradecer por você estar com a gente nesse podcast. Isso aí. Mais que especial. Eu que agradeço o convite, é uma honra, conte sempre comigo. Para trazer conhecimento para as pessoas, pode contar comigo sempre. Opa, tá gravado, então amanhã de novo a gente... É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Valeu. E até a próxima. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau, tchau.